Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui de novo para o nosso terceiro encontro. Sim, mais uma semana. Mais uma semana, espero que todos estejam bem. Eu queria agradecer, né? Todo mundo, a gente queria agradecer, né? A gente queria agradecer a participação de todo mundo. Todo mundo que está respondendo, e né? Está acessando os vídeos. Mas a gente lá. sabe que não é todo mundo que está fazendo as atividades. Mas mesmo assim a gente agradece, tá? E fica feliz pelas pessoas que estão fazendo. Isso. E continuem fazendo. Isso. E assim, a gente tem a sensação de que o nosso objetivo está sendo alcançado, né? Então vamos começar o encontro? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Como a gente está no último final de semana do mês de junho, né? A gente preparou o encontro dessa semana para vocês sobre os santos juninos. Sim, porque festa junina não é só, aleatoriamente, olha, festa junina, sei lá, tem um motivo. Só festa. Só né? festa. Isso. Tem um motivo por trás da festa junina, principalmente a quermesse da igreja. Saudades. Sim. Barraca do pastel, da catequese que a gente ano que bomba. Vem fica a dica. Que a gente bomba. Enfim, festa junina não é só, tipo, festa, comida, né? E a gente fica todo bingo, mundo junto. E noite de dedom, noite da TV, sei lá. Então, no mês de junho, a gente celebra 3 grandes festas. 4. Não. 4. São 3 festas, mas 4 santos. Que são Santo Antônio, no dia 13. São João Batista, no dia 24. E São Pedro e São Paulo, dia 29. Então, assim, o primeiro que eu vou começar a falar é de Santo Antônio. Santo Antônio, ele nasceu em Lisboa, em Portugal, em 1195 e faleceu em Pádua, na Itália, no dia 13 de junho de 1231. Ele morreu de causas naturais. Sortudo. Isso. Primeiramente, Santo Antônio, ele foi um religioso agostiniano e depois ele tornou-se franciscano. Sim, vale lembrar que os franciscanos, eles pregam a pobreza e a miséria. Isso. Então, muitas coisas que a minha mãe vai falar, spoiler, que ela vai falar sobre Santo Antônio tem muito a ver com o fato dele ter sido um religioso franciscano. Isso. Ele conheceu São Francisco de Assis, com quem conviveu por muito tempo, né? E foi o próprio São Francisco que o nomeou responsável pela formação dos frades, diante da sua grande capacidade intelectual e conhecimento teológico. É o santo junino com maior apelo popular, porque ele é chamado santo dos pobres. E também ele é muito procurado como santo casamenteiro, por ter ajudado moças pobres a conseguirem dotes para o casamento. Olha, gente, vocês são novos, né? Mas a gente já vai falar aqui, ó. Se vocês quiserem arrumar namorado, namorada, não façam as simpatias que todo mundo conhece de Santo Antônio, de botar o coitado do santo debaixo d'água ou no congelador. Por favor, não façam, porque não vai ser você botando o santo de castigo que você vai arrumar namorado ou namorada. E coitado do santo, né, gente? Sim. Pelo amor de Deus. A gente deve rezar pelo santo, mas pedir não a por intercessão de Santo Antônio para mandar uma pessoa que seja pra gente, Sim. né? Mas não coisar o coitado do santo aí dentro do freezer. Verdade. E uma tradição, né, que a gente tem na Igreja Católica é no dia de Santo Antônio, o padre benzer o pão de Santo Antônio, né, e distribuir para os fiéis que a gente leva para casa. E por que existe essa tradição? Porque conta a lenda, né, que Santo Antônio, como ele tinha uma enorme compaixão pelos pobres e sentia como frade franciscano a fome dos pobres, uma vez no convento onde ele vivia, ele distribuiu todos os pães para os pobres. Quando o frade padeiro foi buscá-los para a refeição, levou um grande susto, porque não tinha nenhum pão no cesto. Tadinho dos pão. Aí ele contou para Santo Antônio o que tinha acontecido, né? E este mandou voltar e verificar se os pães realmente não estavam lá. E quando o frade chegou no lugar onde estava o cesto de pães, vazio, que o frade tinha visto, o cesto do pão estava cheio. Então, por isso que tem, né, a tradição da gente pegar o pãozinho de Santo Antônio Bento, levar para casa e colocar num frasco de mantimento, de arroz ou de feijão. Para quê?
para que Santo Antônio, para que aquele pão, né, através da intercessão de Santo Antônio, abençoe o alimento nosso de cada dia no nosso lar. E sempre dê fartura. E sempre dê fartura e nunca falte. O outro santo que eu vou falar é São João Batista. O nome João significa Deus da graça. São João Batista, ele foi o precursor de Jesus. Ele veio, primo de Jesus também. Isso, primo de Jesus. Ele veio antes de Jesus. Quando Maria recebeu a visita do anjo Gabriel e ficou sabendo que ela tinha sido a escolhida de Deus para ser a mãe de Jesus, ela também ficou sabendo que a sua prima Isabel, mãe de João Batista, uma mulher já com idade avançada, ou seja, impossibilitada de gerar um filho, tinha sido agraciada por Deus por uma gravidez, né? E que já estava no 6º mês, e que Maria fosse até lá para ajudar Isabel, né? Depois do parto. Sim. E nos últimos meses de gravidez. Então Maria foi até lá. Quando ela chegou lá, Isabel a recebeu, dizendo assim: ave cheia de graça, né? O Senhor está contigo. Assim que você adentrou na minha casa, a criança no meu ventre pulou de alegria. Ou seja, João Batista, no ventre de Isabel, pulou de alegria ao ver Maria chegando na sua casa com Jesus no ventre. Amor de primos. Amor de primos, né? E foi João Batista também quem batizou Jesus no Rio Jordão, né? Jesus chegou lá no Rio Jordão, onde João Batista batizava multidões, e pediu para que João Batista o batizasse. Primeiro que Jesus nem precisava ser batizado, né? Porque Jesus já é o próprio batismo, Sim. né? É ele que nos batiza, né? É ele que é a água viva, né? Presente na nossa vida. Então, ele não precisava ser batizado. Mas ele, com toda a sua humildade, pediu para que João Batista o batizasse. E quando a pomba pousou sobre o seu ombro, João Batista teve a certeza de que ele era o Cordeiro de Deus. E o próprio João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus, né? Então, depois disso, João Batista também disse, né? Eu vim antes para preparar o caminho para o Senhor, né? A partir de agora, o Senhor que vai fazer a sua pregação pelo mundo, né? E a partir de hoje eu não sou digno nem de desamarrar os nós da sua sandália. Infelizmente, né? João Batista teve uma morte não muito boa, né? O mais sortudo dos santos juninos foi Santo Antônio, né? Infelizmente, João Batista foi degolado, ainda quando Jesus era vivo, né? Sim, degolado anos, que, sei lá, né? Se vocês não sabem, eu acho que vocês sabem, né? Mas o que não é degolado é você cortar a cabeça. Então. Aí tem até uma passagem da Bíblia, né? Que diz que a cabeça de João Batista foi oferecida, né? Numa bandeja, né? Para a cunhada de Herodes, né? Salomé, isso. Então, assim, ele não teve uma morte muito boa, mas são os dois santos que eu ia falar, que é Santo Antônio e São João Batista. Bom, e agora eu vou falar de São Pedro e São Paulo, que eles são celebrados no mesmo dia, porque além de ter a tradição de que foi nesse dia que eles morreram, e posteriormente, assim, depois de uns anos, quando as relíquias, né, que normalmente são partes do corpo que se preservaram de uma pessoa, elas entraram em Roma, que é no dia 29 de junho, e que celebra os dois juntos também, além dessas coisas que eu falei, porque eles foram os precursores, acho que eu falei certo, né? Mas enfim, trava a língua, da igreja primitiva. E também escolheram essa data porque nas religiões pagãs normalmente se celebrava o solstício de verão e as colheitas que viriam e que já vieram na primavera. E a Igreja Católica queria incorporar essa festa na tradição para que os pagãos que se tornaram cristãos não perdessem essa tradição deles. Tanto que esse é um dos motivos do porquê existem as festas juninas, né? Mas enfim. Bom, aqui no Brasil as festas juninas datam lá desde o século XVII, porque quando os portugueses vieram os padres, né? E eles começaram essa tradição junto com os indígenas também. E no dia 29 também é dia do Papa, porque acho que todo mundo sabe, mas São Pedro foi o primeiro Papa, porque foi ele que construiu a primeira igreja católica em Roma. Isso. Tipo, a primeira igreja católica de todas, quem construiu foi São Pedro. E bom, né? São Pedro, ele era um dos apóstolos, apóstolos / discípulos de Jesus, e ele era um pescador
e ele deixou a vida dele de pescador e a família, esposa, filhos, para seguir Jesus. E a missão dele era realmente construir a igreja que continuasse a obra do Messias, né? Que é Jesus. E tem duas passagens que todo mundo sempre lembra quando fala de São Pedro, né? Que foi no julgamento, né, de Jesus pelo sumo sacerdote, quando Pedro negou Jesus 3 vezes, que ele entrou junto com João na casa de... Acho que eu tenho quase certeza que era Caifás, né? Mas, enfim. Quando eles entraram na casa de Caifás para assistir o julgamento de Jesus, e as pessoas, né, perguntavam para ele se Pedro não era um seguidor de Jesus. E ele negou, falando que não 3 vezes. E aí, na terceira vez, o galo cantou e Pedro se arrependeu. Tanto que Jesus falou para Pedro que ele ia negar ele 3 vezes. Antes e Pedro, que o galo cantasse, você vai me negar 3 vezes. E Pedro ficou, oxe, mestre, que isso? Claro que não. E no fim, negou. ele fez, Isso, né? É verdade. E também tem a passagem que dá o nome de Pedro a Pedro, né? Que é, tu és pedra e sobre essa pedra edificará a minha igreja. Porque, obviamente, Pedro, todo mundo sabe, significa pedra. Isso. Né? E, bom, aí tem um outro santo, né, que é São Paulo, que provavelmente todo mundo sabe quem é São Paulo, mas não sabe a história de São Paulo. Porque São Paulo está muito presente na missa, porque normalmente a segunda leitura é sempre retirada de alguma das cartas que ele escreveu para coríntios, para gregos, para romanos, para filipenses, para todo esse povo aí. E bom, Paulo, o nome dele era Saulo antes dele se converter, e ele perseguia cristãos e perseguia os apóstolos, né, de Jesus. E aí ele se converteu porque quando ele estava viajando para Damasco, que é uma cidade no Oriente Médio, só que infelizmente eu não lembro que cidade Damasco hoje em dia é, não sei nem se continua sendo chamada Damasco, mas eu sei que é no Oriente Médio. E ele encontrou certas dificuldades e Jesus apareceu para ele e ele tipo não sabia quem era, porque apareceu assim, né, uma luz, que eu espero que vocês lembrem, que é um dos jeitos do Espírito Santo se manifestar, né, a luz. A luz. Que ele perguntava, né, tipo, quem és, né? E Jesus falava que eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. E aí Paulo. E aí Paulo, ele se converteu porque Jesus se mostrou para ele e ajudou ele a superar as dificuldades que ele estava tendo no caminho da viagem. E ele acabou se tornando um dos precursores da igreja primitiva, bem mais na parte do Oriente Médio, porque em Roma Pedro já estava conquistando bastante fiel já. E bom, infelizmente, né? Não sei, felizmente, né? Tudo uma questão de perspectiva. Os dois morreram. Paulo morreu degolado em Roma, né? Outro que perdeu a cabeça. E São Pedro foi crucificado. Mas ele não foi crucificado do mesmo jeito que Jesus, porque ele não se achava digno o suficiente de ser crucificado igual o mestre dele, que era uma pessoa tão, tipo, santa, né? Que era basicamente Deus. E aí Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Tanto que, pro cristianismo, a cruz invertida não é um símbolo satânico. Porque tem, tipo, na cultura que eu falo, né? Porque, né? Enfim... Em outras religiões. Não é nem em outras religiões. É jovem muito assim, que tipo, não pesquisa muita coisa. Fica tipo, oi, olha, eu pintei uma cruz invertida. Eu sou satânico. Não Sim, eu já presenciei isso na escola. E não, a cruz invertida não é um símbolo satânico, muito menos símbolo Lúcifer, Satanás, essas coisas aí. É o símbolo de Pedro. A cruz de Pedro. As pessoas que seguem, que tipo, é que eu sei mais que tem a cruz de Santo André, que é uma cruz assim, em forma de X, que é usada pelos seminaristas. Eu não sei se existem ordens religiosas que usam a cruz de São Pedro, mas é uma cruz invertida normal. Isso. É o símbolo da morte de São Pedro, né? Foi assim que São Pedro se achou digno
De ser crucificado, né? De morrer. Porque como Jesus foi, tipo, crucificado normal. Assim, Pedro foi crucificado assim, deitado. Isso mesmo. É isso. E, assim, só complementando também, as datas que a gente comemora os santos, né? O único que a gente comemora no dia do seu nascimento é São João Batista. 24 de junho. Sim. Os outros santos, 13 de junho, que é Santo Antônio, e 29 de junho, que é São Pedro e São Paulo, não é o dia do nascimento, é o dia da morte. Normalmente, quase todos os santos são comemorados no dia da morte deles, exceto por João Batista e o próprio Jesus, né? E o próprio Jesus. Que a gente comemora o nascimento e a morte. No dia 25, o nascimento 25 de e dezembro. E a morte e a morte na Sexta-feira Santa, que não é uma data fixa. Que não é uma data fixa. É isso mesmo. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês. E que tenha trazido curiosidades. E a gente está sentindo falta só de uma coisa. Vocês não estão, assim, dizendo pra gente, dando sugestão de tema pra gente, tá? Então, é a única coisa que a gente está sentindo falta. Pede lá pra mãe colocar no grupo, ou vocês mesmos vão lá no grupo e colocam, não tem problema, entendeu? Tá? Então, assim, sugestões pra gente. Sim, porque pode ser qualquer tema relacionado à Igreja Católica. Tipo, história da Igreja Católica. Isso. Sei lá, história dos apóstolos. Que a gente vai pesquisar e a gente vai preparar um encontro pra vocês. Pode ser qualquer coisa, sabe? Tá bom? Missa. Verdade. Ai, nossa, eu tenho dúvida sobre solenidades da igreja. Por que você celebra tal dia? Dia, mamãe, por que faz isso na missa? A gente tá aqui pra isso. A gente também não sabe tudo. A gente vai montar um encontro pra vocês. Mas a gente pesquisa, né? Tá bom? Então vamos rezar uma Ave Maria para que ela nos proteja e nos abençoe e que ela interceda junto a Jesus por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, nós estamos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau.